Olá! Esse é o dia 15 do nosso advento de Páscoa. Vamos começar orando, porque a nossa leitura de hoje ela vai ser bem comprida, mas ela vai ser bem legal. Vamos lá. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por mais uma leitura que o Senhor nos permite fazer. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado e tem nos ajudado. Continua abençoando as nossas famílias, continua abençoando os nossos amigos e nos ajude a entender o que o Senhor tem para falar no dia de hoje para os nossos corações. Nos enche de sabedoria e de discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha só qual é a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler João, capítulo 18, versículos do 28 ao 40. Voltamos de volta, foi boa, para o livro de João. E a nossa leitura de hoje, ela tá comprida. Então você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que abrir bem os seus olhos e abrir bem os seus ouvidos. Prestar atenção. Pega a sua Bíblia e você vai acompanhar a leitura junto comigo, tá certo? Vamos lá. Versículo 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Vocês viram o que está acontecendo aqui? Vocês lembram que no dia passado, no dia 14, nós vimos o julgamento de Jesus. Aqui, depois de levar para o sumo sacerdote, eles foram levar Jesus para o governador da cidade, porque eles estavam determinados a matar Jesus. Mas só os romanos, como eles dizem aqui, ó, tinham direito de executar alguém. Só as pessoas do governo poderiam dar a ordem para que Jesus fosse morto. E tem uma parte aqui, ó, no versículo 28, que fala que os acusadores de Jesus não entraram para o julgamento de Jesus, para que eles não fossem contaminados e não pudessem participar da Páscoa. Mas olha que coisa absurda! Como assim? Eles não queriam se contaminar, matando o próprio motivo da Páscoa, porque eles queriam participar do ritual deles que ia acontecer. Então, aqui a gente vê que eles estavam ali por pura religião. Eles não amavam o Senhor, muito menos reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não queriam se contaminar por causa de Jesus para que eles pudessem continuar participando dos rituais que eles mesmos preparavam. Vamos continuar? Olha só, essa parte aqui era quando Jesus estava sendo levado a Pilatos. Eles aqui bravos, porque eles queriam que Jesus fosse executado. Versículo 32. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou de outros que lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? 36. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. E Pilatos perguntou: que verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou:
Ele não é, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, esse homem não, queremos Barrabás. E Barrabás era um criminoso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, você viu aqui quando Jesus estava sendo acusado o que ele disse? Ele disse: Meu reino não é deste mundo. Vocês lembram também quando Jesus foi preso? Jesus não lutou, Jesus não resistiu, mas ele se entregou como um cordeiro manso e humilde de coração. E a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, ao longo das últimas leituras, de como Jesus agia dessa forma porque ele sabia a missão que ele tinha vindo cumprir. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Por isso que ele diz: O meu reino não é daqui. Porque não importava para ele lutar, não importava para ele impedir que ele fosse preso. Ele queria que essas coisas acontecessem para que se cumprisse a palavra de Deus, para que ele pudesse morrer por nós, porque o reino dele não é daqui. Como nós também não somos daqui. Eu já falei isso para você antes, lembre aí. Nós fomos criados por um Deus eterno para viver a eternidade que ele tem separado para nós. Então, da mesma forma como o reino de Jesus não era daqui, nós também não somos. E ele é o rei, mas ele não queria ser coroado aqui na terra. Ele vai ser coroado no céu. E esse coraçãozinho aqui, com esse simbolozinho, é para simbolizar aqui, ó, o que Jesus diz sobre a palavra da verdade que ele veio testemunhar. E que verdade é essa, né? Ele diz aqui, ó, todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Então aqui, ó, um coração que ama a verdade, ó, é um coração que ouve a voz de Jesus. Não é o coração desse povo aqui, ó, que está dizendo que eles preferiam que um criminoso fosse preso, fosse solto, no lugar de Jesus. Esse era um costume dos judeus. Toda vez, na Páscoa, eles soltavam um prisioneiro. Eles meio que perdoavam o que aquela pessoa tinha feito e ela podia ser solta. E tinham essas duas pessoas presas, Jesus e Barrabás. Só que Barrabás, ele era um criminoso que ele tinha dado muito trabalho para o Império Romano. Ele roubava, ele fazia coisas assim, ele fazia muita bagunça. E ele era realmente um homem que tinha cometido crimes, que tinha feito coisas erradas, coisas que iam contra a lei de Deus e a lei romana também. Só que vocês viram aí, quem vocês acham que as pessoas preferiram soltar? Elas preferiram soltar um criminoso do que soltar Jesus, que não tinha cometido pecado algum. Olha só. E agora a gente vai ver o card diário que vocês vão ter que fazer, tá certo? Vamos ver qual é a atividade que tem separada pra gente hoje. O seu card número 15. Jesus diante das autoridades. Entre Jesus e Barrabás, as pessoas escolheram Barrabás. Pinte de verde quem era a pessoa inocente que não tinha cometido pecado nenhum, que não merecia ser crucificado, e de vermelho pinte aquela pessoa que era o culpado, que era o bandido. Tá certo? Depois você vai recortar o seu card e colar no seu mural. E desse jeito nós completamos a nossa 15ª leitura do nosso calendário do Advento. Então eu te espero para nossa próxima leitura, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau!